satisfação de poder não só conhecer vocês, pastor Amorim, e pastor Mari, né? É isso? E estar aqui junto com vocês. Pode sentar. Eu quero agradecer mesmo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estou aqui, pastor Paulo, pensando quando eu tinha lá os meus 8 anos, isso já tem tempo, né? Eu correndo dos outros, estava chegando lá em casa, morava na roça, né? E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês, é realmente muito gratificante. Eu quero agradecer não só a Deus por tudo aquilo que Ele tem me permitido por estar aqui, quero agradecer ao pastor Amorim, toda a diretoria, todo o corpo administrativo da igreja, a todas as irmãs, jovens, adolescentes, crianças e a igreja aqui que estamos recebendo nessa noite. Quero agradecer a oportunidade de ver um sanfoneiro tocando sanfona na igreja. Que bênção! Ver esse conjunto tão profissional, né? Abençoado por Deus. Eu quero agradecer a Deus também, porque tem enviado pessoas tão importantes para mim, como a minha esposa, uma linda mulher que está em casa, tia Rosinha, ao pastor Paulo, que tanto tem me acolhido. Ele é bravo também para defender as ovelhas também, graças a Deus, né? A pastora Dilvana, que ficou lá, à disposição, né, de toda a equipe. A igreja assumiu lá para poder deixar o pastor vir. Eu quero agradecer ao Luiz de Lona, que está ali, foi algo enviado de Deus. Ele escreve há mais de 40 anos. Ele vai agora em outubro participar de uma série na Record. Ele é ator, né, ele é compositor, e Deus enviou, porque Deus é especialista em enviar pessoas que realmente sabem o que está fazendo, né? E quero agradecer a vocês por estar orando com certeza a partir de hoje por nós. Eu queria cantar uma canção que vai contar um pouco da minha história, e eu tenho certeza que conta a sua, que conta a nossa, porque quantas vezes nós estamos no vale, e tem dia que a gente está na montanha, mas independente do lugar que onde nós estejamos, Deus está conosco. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, ver a voz que eu almejo ouvir, na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale para mim.
Deus, em Gênesis capítulo 3, pastor Amorim, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida ministerial é a grande responsabilidade que um pastor tem em passar o microfone para um outro pregador, que ele vai representar o pastor. Então eu tenho muito temor em ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque foi a palavra que me achou, foi ela que me transformou, foi ela que me colocou aqui. Então nessa noite eu quero deixar para você uma oportunidade que Deus me deu. Eu quero contribuir na sua vida. Então vamos ler esse texto, Gênesis 3, de 1 a 13. Diz assim: ora, a serpente era muito mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem que fez a serpente? E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. O quarto: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que a serpente está afirmando? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele com ela comeu com ela. Verso 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão, sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste de toda a árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu quero que você passeie comigo por esses 13 versículos. A falsa identidade manipuladora, ela se instala de uma forma que está claramente dita nesses 13 versículos. Nós, talvez, por não dedicarmos, prestar atenção no texto, porque uma coisa até que o pastor Paulo estava falando, hoje cada um quer interpretar a Bíblia do jeito dele. Então é muito sério isso aí. Mas você vê aqui alguns personagens que é importante no texto para que você entenda o que é a falsa identidade manipuladora. A primeira coisa é que nós vemos que de repente, de supetão, a serpente se aproxima e já faz uma pergunta. E isso é perigoso demais. Jesus disse que nós temos que vigiar e orar, porque nós temos que ter duas coisas pelas quais o diabo aborda a gente: é de supetão e devagarinho, porque Deus está no equilíbrio. Então quando a serpente aproxima de supetão, a gente fala lá em Goiás desse jeito, e ali de forma marcante, aí você perde. E ela comete um erro que muitas das vezes, ao cometermos,
nós caímos no mesmo erro de Eva, nós respondemos imediatamente. Não pode ser assim. Nós temos que ser prudentes nas nossas respostas, porque se você parar para pensar, facilita a sua resposta, acertar a resposta. Então nós podemos ver duas coisas aqui muito importantes. Tem aqui uma serpente que faz uma pergunta. Agora eu te pergunto, serpente fala? Sim ou não? Não. Então quem está falando? Então a falsa identidade manipuladora é aquilo que é usado para manipular. Porque a identidade da serpente aqui, ao perguntar a Eva, é falsa, mas é manipuladora. E nisso aqui eu quero parar e te dar um conselho assim de terapeuta, de pastor, de irmão e tal. Quando você for falar alguma coisa de supetão, para antes de falar. Porque é aí que muitas vezes o diabo começa a destruir famílias. É aí que muitas vezes o diabo destrói alegrias. O pastor Paulo leu aqui um texto que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então nós precisamos de tomar cuidado com uma função do diabo, a manipulação. Então aqui, o primeiro personagem aqui não é a serpente. O primeiro personagem aqui é o manipulador. Só que o primeiro versículo diz que essa serpente, criada por Deus, era a mais astuta. Você sabe por que Jesus te aconselhou a andar vigilante e em comunhão com Ele? Porque isso tira a astúcia de nós. Tira aquilo que não é bom em nós e pode sermos agentes. Porque o manipulador aqui está usando um agente. Quem que é o agente? A serpente. É ela que age pelo manipulador. Só que Eva acha que é a serpente que está falando. Por quê? Porque ela foi atacada, na verdade. Eu até fiz uma pergunta, usei a minha história, o meu casamento. Eu perguntei assim: meu irmão, você já pensou se alguém chega para minha esposa e diz: o que você está fazendo com o Paulo? De supetão. Por que você está com ela ainda? Ela não está esperando isso, não é? Então é importante que você não deixe de participar. Se você puder fazer um cursinho de teologia de tarde, é importante participar da escola dominical, bíblica dominical, e participar de lugares e momentos que a Bíblia está sendo exposta de forma expositiva, porque isso te torna vigilante, isso te torna ciente, isso te torna pronto, apto para não cair nas armadilhas. E outra coisa que nós podemos ver, que Eva, ao responder sem pensar, ela gera a primeira heresia. Notou, pessoal? Nela não tocareis. Então, você pode ver que nós precisamos de tomar cuidado, porque senão, vou voltar aqui ao conselho. Nunca chega no seu filho, ou na sua filha, na sua esposa, no seu esposo, e fale algo que você está querendo falar na raiva. Quando você estiver com raiva, uma expressão de terapeuta, dá uma volta. Tem certeza que não vai falar o que você fala, porque é terrível.
O diabo, ele não tem respeito com nada e com ninguém. Ele pediu para Jesus ajoelhar diante dele. Ele não vai respeitar você porque você é pai. Ele não vai respeitar você porque você é mãe, porque você é marido, porque você é esposa. Ele pode... Lembra do manipulador e do agente do manipulador? Ele pode usar você para dizer assim, para a esposa dizer assim: que pena, eu queria que você fosse outra mulher. Ou você não presta. A gente não fala isso com as pessoas com calma, tranquilo. Como diz o conselho do pastor Paulo aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia, em dezembro de 1985, a professora de teologia ministrou para todo mundo lá: existe um pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo. Quando ela terminou a frase, pastor Mourinho, veio na minha mente eu falando mal do Espírito Santo, uma voz, como se eu tivesse pensando. Foi tão imediato o começar da tortura na minha vida que vocês não sabem, não fazem ideia do que eu passei por quase 11 anos por causa disso. Porque todo dia a voz dizia: você não tem mais salvação. Eu orava e não sentia nada. Eu só sentia, graças a Deus, que eu só sentia vontade de orar mais. Foi a graça de Deus. Eu não sabia como sair daquilo. E isso foi tão angustiante. Eu morava na roça. E às vezes eu estava batendo pasto. Vocês não querem bater pasto, né? Eu estava lá batendo pasto. Eu jogava a foice para que o pensamento vinha, pastor. Gente, vocês não têm ideia. Eu jogava a foice para lá e saía gritando, como se fugisse de uma coisa que eu sabia que eu não podia fugir, porque estava na minha mente. Por quanto mais eu corria comigo. Eu comecei a procurar respostas. E essas respostas não vinham. Eu pedia para orar por mim, porque às vezes eu pensava: gente, vai pôr a mão na minha cabeça, isso vai sair, mas não saía. Eu vou fazer jejum. Fazia jejum, longos jejuns, mas não saía. Aí eu pensei: é isso mesmo, né? Deus não gosta mais de mim, não. Porque o jejum não dá certo. Ora por mim. Aí quando eu sabia que tinha um irmão, alguém assim, olha, esse aí é de oração, cura, libertação, corria lá. Mas nada. Eu perguntava, eles não sabiam me dizer. E eu tenho certeza que Deus estava fazendo um investimento em mim. Porque eu precisava. Ele me chamou para isso. Porque, sabe por que, pastor Amorim, pastor Paulo e os pastores que estão aqui? É porque eu aguentei. Porque quem que é professor aqui? Se levanta só sua mãozinha santa aí. O que você faz quando o povo fala assim para você, os alunos falam assim: não, eu aprendi a matéria. O que você faz? Uma prova, não é isso? Aí era pessoal para acreditar, né? Não é isso, pastor? Não, então bacana. Não, mas vai fazer prova. E Deus faz isso com a gente, porque Ele precisa provar a gente. A prova fortalece, a prova nos faz crescer. Aí foi procurar a resposta. Eu fui procurar a resposta. Procurava e não encontrava. Mas toda prova tem um
Enfim. Um dia eu estava numa igreja, não era a minha igreja, fui lá, no culto. Oh, que dia abençoado. Pastor, eu não vou parar de pregar, não, porque a gente pode acudir alguém na nossa pregação. Se você sentir vontade de cantar quando você estiver fazendo aquele arroz abençoado, canta, porque às vezes o vizinho precisa de uma resposta. Não deixe de fazer aquilo que vem de Deus, porque o que vem de Deus é de Deus, gente. O diabo não pede você para cantar hinos, o diabo não pede você para orar, o diabo não. Quando vem isso é de Deus. Aí o pastor simplesmente leu Atos 2,15. Veja só o que. Põe na tela, só para todo mundo ver. Atos 2,15. Se não, eu peguei já de supetão, já você vê. Eu estou fazendo, né? Então, quando ele leu isso foi como, sabe, pegar com a mão aquela tristeza e jogar fora. O texto está dizendo que eles, olha a afirmação: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Porque o povo estava tentando colocar um pensamento, aquele povo que está vendo aquela grande manifestação do Espírito Santo, distorcer isso, porque o manipulador, o objetivo dele é distorcer aquilo que é certo, que é correto, aquilo que vai te levar para frente. Quando eu ouvi essa palavra, gente, eu saí flutuando, que eu carregava um peso tão pesado. Eu lembro um dia, eu estava conversando com a minha irmã hoje, eu acordei com os meus próprios gritos. Eu não tinha alegria. Naquele dia eu saí dali com muita alegria no coração. Naquele dia foi realmente transformador. E é isso que eu falo no livro. Gente, hoje está tão difícil de entender as coisas, né? Porque, sabe, se impregnou na cabeça das pessoas, só quer vender, né? Mas a minha vontade de que você aprenda o que eu aprendi, porque se você não passou pelo que eu estou passando, que eu passei, você pode às vezes encontrar alguém e ter uma resposta, porque o que eu precisava, pastor Amorim, pastor Paulo, era uma resposta. Aí Deus, eu comecei, estou livre agora, estou livre, está tudo certo, mas em mim não abri um coração egoísta. Eu comecei a desejar ardentemente saber o que tinha acontecido comigo, porque tudo aquilo saiu, mas eu não fiquei sabendo o que era, o que estava fazendo isso comigo. Então eu comecei a buscar respostas, correr atrás de respostas. Eu quero saber o que estava acontecendo comigo, porque eu quero contar para os outros, para que eles não possam passar aquilo que eu passei. Se alguém pudesse trazer esse livro para mim, isso foi em dezembro entre outubro e dezembro de 85, eu não tinha ficado com isso nem 48 horas. Porque, gente, quando vem tristeza, quando vem angústia, quando vem depressão, quando vem tudo isso que é ruim, que é chato, o que você precisa é de respostas. O melhor remédio para qualquer coisa angustiante é resposta. Não existe, gente, remédio de resposta não se encontra na farmácia, não se encontra, a gente encontra na igreja, encontra na palavra, encontra aqui. Aqui é o melhor, a maior e a melhor e mais completa farmácia que existe em pós-graduação. Aqui está a melhor clínica, pastor. Aqui está a melhor e maior escola. É aqui. Mas você pode levar esse pedacinho de igreja para casa.
Cuide da sua família, tome cuidado com o que você vai falar, porque você pode, sem perceber, estar sendo agente de um manipulador. A minha esposa, ela é psicopedagoga e ela foi convidada pela prefeitura da minha cidade, se chama Guendira, perto de Catalão. E ela foi cuidar de duas crianças. Uma era o Jesus, de 6 meses, e o Júnior, de 7 anos. Você sabe por que eles foram tirados dos pais e colocados na casa lá? Porque os pais não tinham idade mental para cuidar dos meninos. A nossa idade mental ela é distribuída em 5: infantil, adolescente, jovem, adulta e madura. Então, eles tinham mais de 30 anos, mas tinha idade mental de criança. Mas você já perdeu 2 filhos. E agora chegou dois adolescentes que choram constantemente. Por quê? Porque a família colocaram na cabeça e na cabeça deles que eles não prestam. Fica só falando, vocês não valem nada. Aí veio o tio, vem a mãe, aí teve que parar na casa lá. Chegou lá, deparou com a minha esposa, uma mulher de Deus, sentou com eles e falou assim: olha, vocês são mais do que vencedores. E eles choraram. Pastor Paulo disse que chorou igual criança, adolescente. Chorou, pastora Maria, porque ouviram pela primeira vez o que eles realmente são. Aleluia! Então eu quero gastar esses meus 9 minutos e depois adquira o livro, leva para casa e lê, falando o que realmente mudou a minha história. Foram primeiro 5 afirmações. Toda a obra criada é conhecida pelo Criador antes de ser criada. Eu fui pensado por Deus. Você foi pensado por Deus. Repete comigo. Toda obra criada é conhecida pelo Criador antes de ser criada. Quem que é a obra criada aqui? Deus sabia porque fez você. Segunda afirmação. Toda a obra criada é designado o seu potencial antes de ser criada. Repete comigo. Toda a obra criada é designado o seu potencial antes de ser criado. Terceira afirmação. Toda obra criada é potencializada antes de ser criada. Recebe autoridade e poder. Vou usar aqui, por exemplo, uma cadeira. Quem inventou a cadeira? Estou falando quem inventou a cadeira. Eu queria pudesse voltar no passado lá, pegar na mão dele, porque tem hora que eu preciso de uma cadeira, pastor. Quem que inventou a cadeira, ele sabia, ele já conhecia a cadeira antes de criar a cadeira. Sim ou não? Vocês concordam? Mas ele também deu para ela o quê? Designou o quê? O que ela ia fazer, não é? Não é isso? A cadeira é feita para quê? Para trocar lâmpada. Quem que troca lâmpada com cadeira? Meu Deus, vai cair de costa, não, né? Não é para, gente, não é para trocar lâmpada. Logo, trocar lâmpada é o quê? Escada. Ó, tá vendo? Vocês estão melhor que o Criador? Então, a cadeira foi designada antes de ser criada para sentar. Gente, cadeira tem potencial para você sentar? Tem autoridade? A gente se senta numa cadeira, a gente sente a autoridade dela, não é? Só que você também é obra criada. Deus já designou. Gente, a maior alegria de um pastor local é que todas as ovelhas descubram para que foi feito. Sim ou não? Gente, eu não sei se vocês não vão nem concordar comigo, mas Deus fez homem para ser diácono. Ele vai ser diácono a vida inteira e vai ser bênção como diácono, porque Deus não faz a esmo.
E a quarta afirmação que me libertou é que toda obra criada foi criada para resolver um problema. Você foi criado para resolver o problema. Toca aí um pouquinho. Aí, tá vendo? Está resolvendo o problema, cantor. Toda obra criada foi criada para resolver um problema. Pode repetir comigo? Toda obra criada foi criada para resolver um problema. Amém. Quinta coisa que me tirou a dúvida, pastor, me fez entender o que aconteceu comigo, é que toda obra criada foi criada para ser solução. Quando alguém disser para você, você é um problema, em nome de Jesus, expulsa o manipulador, o agente que faz isso. Se for sua mãe, seu pai, com carinho, eu sei, não adianta só falar, eu sou solução, eu não sou problema. Se eu errei com a senhora, me perdoa, mas eu sou solução. Eu quero fazer 5 perguntas para você terminar. Você sabe o que eu descobri? Que a gente deixa o manipulador e a nossa mente ser esse campo fértil para a falsa identidade manipuladora, porque nós não conhecemos quem somos. Porque se você conhecer quem você é, ninguém vai mudar isso. Se você crê nisso, ninguém vai poder mudar isso na sua cabeça. Nós vamos passar lá agora, em Iturama. Eu fui chamado por um irmão. Ele falou assim: pastor, vai na casa de um amigo meu ali, que a criança de 6 anos está desenganada dos médicos. Eu queria que você orasse. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas querem que a gente ore, mas muitas das vezes a resposta está na escola dominical. Cheguei na casa daquela mulher, daquele casal, casa muito bonitinha, tão bonitinha assim como essa igreja, toda arrumadinha, toda organizadinha. E o quarto estava à minha direita. Fusquinha com fusquinha, caminhonete com caminhonete, brinquedo do menino. Aquilo parece que nunca tinha saído daquela prateleira. Aí eu fiz uma pergunta para a mãe: o que aconteceu com esse menino? Ela falou assim: é o seguinte, quando chega no domingo de noite, que na manhã seguinte vai para a escola, tá bom. Quando chega na sexta, vai no hospital. Fomos para o Maranhão, nós somos de lá, ficamos um mês no Maranhão. E foi só brincadeira. Parecia que estava lá no parque. Aí falamos para ele, 6 anos, falamos para ele que nós voltaríamos para casa. Ele foi para o hospital. O negócio ficou tão grave que eu acho que foi descoberto dos médicos, não pode. Que os médicos disseram: não tem mais jeito, está desenganado. Eu acho que vocês entenderam o que aconteceu, né? Quem que é terapeuta aqui? Ah, é? Que legal. Quero aprender contigo. Eu falei assim: mãe, vai perder seu filho não. Você vai descer aqueles brinquedos lá e vai rolar com esse menino no chão aqui, ó. Deixa sujar. Perde seu filho por causa de sujar a casa, né? Você sabe por que ele fica alegre no domingo? Porque vai brincar com os meninos na escola. Ele é um filho único. Aí todo falando para a mãe, o pai chega: pastor, eu saio às 5 horas da manhã e volto às 6, volto quebrado, eu vou dormir. E eu comprei uma motinha elétrica, tem 3 meses, a praça é 200 metros depois da casa, e eu pego para mim ir lá e eu não vou, porque não tem tempo. Eu falei assim: a partir de hoje, você não vai perder seu filho mais, acabou, tá? Não tem nada com seu filho, você vai brincar com ele lá na praça. Nunca mais tem problema. Porque informação liberta, verdade liberta. As 5 perguntas, tem 1 minuto para 57 segundos para falar. Pergunta. Primeira pergunta: quem sou eu? Pergunta: quem sou eu? Fala de identidade.
Segunda pergunta, de onde eu vim? De onde eu vim? Fala de origem. Terceira pergunta, por que eu estou aqui? Fala de quê? Propósito. Quarta pergunta, o que devo fazer? Chega, pastor, o que eu devo fazer? Fala de quê? De potencial. Quinta pergunta, para onde eu estou indo? Fala de destino. Deus fez uma identidade em você. Qual que é? Você é a imagem e conforme a semelhança dele. De onde você veio? Da mente de Deus. Ele pensou em você. Por que você está aqui? Porque Deus tem um propósito para você. E o seu propósito é para governar. Pastor, eu admiro gente, porque hoje tem tanta gente aficionada em seguidores, mas nós não somos chamados para ter seguidores. Nós somos chamados para levantar Bíblias. Por que você está aqui? Para ser plantadores de salvação. O que você deve fazer? Então planta. Última pergunta, para onde você está indo? Para onde você está indo hoje? Para onde você está indo sábado? Vai para a igreja, vai para os cantos, vai para lá, vai para cá, mas vai, porque se você for, hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com a minha bênção, e eu vou deixar aqui para você uma bênção. Então que Deus abençoe você, me ajude a propagar a resposta, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, Deus abençoe, pastor. Ora por nós. Glória a Deus. Vamos embora.